Olá, eu sou o Carlos Matos e hoje nós vamos falar sobre RPG e crianças, abordando os principais pontos sobre a diversão e aprendizado dentro do role-playing game. Bom, vou começar fazendo um breve histórico da minha experiência com RPG, né? Eu jogo RPG desde criança, né? O meu irmão foi quem me introduziu nessa forma de entretenimento, meu irmão mais velho, e joguei vários sistemas, né? Botei aqui os principais. Eu lembro do contato com aquele primeiro Dungeon Crawler que me chamou a atenção quando eu era moleque, que foi o Hero Quest. A partir daí eu comecei a conhecer Dungeons and Dragons. Tive aqueles livros-jogos, né, da época do Aventuras Fantásticas, que era muito legal você conseguir viver a mesma aventura de formas diferentes, com a narrativa profunda, né? E também cheguei a jogar MERP. Então, assim, tive uma ampla experiência como um mestre jogador de RPG das antigas, né, mestrando para diversos grupos. E eu lembro uma coisa que foi muito marcante para mim, no período final da infância, início da adolescência ali, era conseguir no colégio fazer aventura de RPG no intervalo do recreio, e que às vezes duravam mais de um mês, e conseguia atrair o pessoal que estava jogando bola no dia anterior, estava, né, se divertindo com outras coisas no intervalo do recreio, mas quando via aventura de RPG se juntava para participar daquilo, e aquilo realmente me fascinou, como que aquele jogo poderia ser mais interessante para a molecada do que jogar bola no recreio. Profissionalmente, né, tem uma jornada não muito ortodoxa, né? Então, sou oficial do Exército, né? Agora estou na reserva, fui instrutor de simulações vivas, isso tem uma relação muito grande com a parte de narrativa dentro do RPG, porque os treinamentos que se faziam nas Forças Armadas, sempre procurei botar muita imersão, né? Tinha sempre uma espécie de um lore, né? um, um, um de antecedentes para alguma missão de treinamento, e a gente conseguia fazer imersão e simulação viva, nada mais é do que um teatro interativo. Então, na real, era como se fosse um live action RPG que a gente fazia para treinamento de militares, né? E tive nessa função por muitos anos. Também fui lead game designer numa empresa de software de realidade virtual por um tempo. Depois, no Exército, mais uma vez, eu trabalhei com simuladores, também trabalhei na parte de imersão, mas principalmente gamificação, para simuladores na área de artilharia e também para treinamento tático, né? Nesse caso, eram simuladores ligados a sistemas de computador. E também trabalhei como coordenador de desenvolvimento tecnológico numa empresa de educação, onde a gente também trabalhava a questão da gamificação para ensino. E atualmente sou desenvolvedor de jogos físicos e digitais na Monhangá Jogos, que surgiu justamente com o entretenimento que eu tinha com meus filhos, né? Eu vi que aquilo era muito divertido para eles, foi a forma que eu encontrei para voltar a jogar RPG, foi trazendo meus filhos para a mesa, depois de alguns anos que eu fiquei sem jogar propriamente. E comecei com meus filhos, vieram os amigos dos meus filhos, e aí começou a juntar muitas crianças, a gente começou a coordenar mesas e mesas com crianças, né? Chegamos a ter ali 15 crianças em torno de uma mesa de RPG por 4 horas, uma campanha com 3 aventuras de 4 horas, e os pais ficavam impressionados, nossa, como é que essas crianças estão ficando 4 horas em torno de uma mesa, sem nenhuma tela, né? Numa época em que as telas predominam o entretenimento infantil, e, e uma faixa etária, assim, a mais nova era uma das minhas filhas de 4 anos, e a mais velha era uma pré-adolescente de 13. E a gente conseguiu botar todo mundo na mesma mesa, interagindo junto, né? E botava sempre os pais também participarem. Então, essa experiência de várias mesas de RPG com crianças, né? Num passado recente, eu comecei a fazer isso em 2021, né? Com crianças. Eu comecei a praticar muita coisa que eu vivi quando eu era mestre de RPG, criança e adolescente. Eu coloquei isso em prática de novo. E agora já com a experiência profissional, né? De forma que eu percebi que havia realmente um espaço ali no universo do RPG para trabalhar com crianças e adolescentes, e eu vou passar um pouco dessa experiência para vocês. Então, nessa palestra, a gente vai seguir um breve sumário, onde vamos abordar alguns aspectos relacionados à brincadeira e aprendizagem, sobre questão de valores e caráter que a gente deve buscar desenvolver em crianças durante uma atividade lúdica, né? E alguns cuidados especiais que eu adquiri na experiência, né, desse tempo aí mestrando. Nesse primeiro ponto, né, eu queria lembrar de dois grandes nomes aí da área de jogos, talvez não tão ligados a jogos de tabuleiro, como é o caso do Chris Crawford, né? Ele é o fundador da Game Developers Conference, né, um programador e game designer genial do início dos jogos digitais. E tem um discurso dele que até é fácil de achar na internet, chamado The Dragon Speech, onde ele comenta sobre a questão de que
todos os mamíferos, né, que têm um comportamento complexo, eles aprendem brincando. Né? Ele dá o exemplo do gato. Você vê, por exemplo, um gato filhote, ele brinca de lutar, de caçar um filhotinho caçando o outro, né, brincando, e todas aquelas habilidades que ele vai ganhando, de dar aquele bote, né, de atacar, de morder, de ganhar, aquilo tudo já é o treino para ele se tornar um gato adulto e ter as habilidades necessárias para poder caçar e sobreviver. Da mesma forma, nós seres humanos, se você reparar bem, né, as crianças gostam de imitar os adultos. As brincadeiras mais comuns que a gente vê aqui em casa com nossos filhos, nossos filhos querendo, papai, eu vou trabalhar, e aí imita o que eu faço no trabalho, imita o que a mãe faz no trabalho. Né? Então as crianças aprendem brincando, ela vai brincar de fazer determinada profissão. Agora, quando você fala de jogos de fato, cada jogo vai desenvolver nela um tipo de habilidade específico. E aí, normalmente, os pais, né, os cuidadores de qualquer criança devem se preocupar em que jogos escolher. E eu acho que o RPG é uma boa escolha nisso, né? Vou comentar em mais detalhes mais pra frente. Mas não tenha dúvida que qualquer jogo que uma criança esteja jogando, ela vai estar aprendendo alguma coisa. Uma coisa boa, uma coisa ruim, às vezes uma coisa que não vai ser tão significativa, né? Mas se pudermos escolher, a gente consegue botar essa criança numa direção melhor, com aprendizados úteis para a vida dela, né? Já pensando na independência e autonomia dela na vida adulta. Outro nome que eu queria comentar aqui é o John Huizinga, que escreveu Homo Ludens, onde ele mostra que brincar é tão antigo quanto a própria civilização humana. E ele traz um conceito interessante que ele fala sobre o círculo mágico dos jogos. Que quando nós estamos jogando, você pode perceber que isso acontece até com adultos, a gente meio que esquece o mundo real e vive aquele mundo das regras, né, fechadinhas ali do jogo. E ali muitas vezes a gente até se revela, né, a parte interna do nosso caráter ali. A gente brinca que no futebol o homem se revela, né? O cara começa a xingar a mãe do outro, grita daqui, grita de lá, o cara que era calminho fora do campo. Então em qualquer jogo isso acontece. Você tem essa sensação de que você está num mundo paralelo ali e que aquelas regras só se aplicam àquele momento, né, aquele tempo e espaço. E aí tem alguns pontos que o Huizinga aborda que é interessante, né, sobre jogar. Ele fala, olha, jogar, primeiro, é gratuito e é livre, né? Você pode jogar quantas vezes você quiser, você tem brincadeira com papel, caneta, e o RPG de mesa é isso, ele dá essa liberdade criativa, né? Você precisa, sei lá, no máximo de um dado que você pode fazer de papel também. A outra coisa é que ele fala que ele se distingue da vida real e comum. Então, realmente, você pode ver que os universos de RPG, eles raramente são ligados a coisas do cotidiano. Normalmente é uma aventura que você gostaria de viver, que você tem um sonho de ver, algo que você leu num livro. Vai trabalhar a tua imaginação e te tirar, né, do cotidiano. É uma certa fuga da realidade, mas saudável, eu diria. Todo jogo tem regras e ordem. Então isso é algo muito interessante que é desenvolvido nas crianças quando elas começam a jogar, aprender que tudo tem regra e cada regra se aplica a um local. Então se ela joga diferentes sistemas de RPG em diferentes universos, cada sistema tem sua lógica interna. E ele também não está conectado a interesse material ou lucro. Isso que eu acho muito interessante também do RPG. Porque alguns jogos têm aquela competitividade muito forte, né, de um ganhar do outro, de, né, eu vou derrotar você e tudo mais. E o RPG é um jogo cooperativo. Então todos juntos ali, aquele grupo de aventureiros tentando, né, chegar num objetivo comum, cada um com suas habilidades, e quanto mais diversificado o grupo, mais eclético, mais chance você tem de conseguir seu objetivo. Né? Um grupo só de guerreiros normalmente não tem sucesso, um grupo só de magos também não. Você tem que ter um mago, um guerreiro, um clérigo, né? Num cyberpunk você tem que ter um hacker, um bounty hunter. Então o RPG traz isso de forma muito, muito viva, né? De que não é um entretenimento interesseiro para ganhar um prêmio ou uma medalha. Sobre a questão da lapidação do caráter, eu acho que o RPG tem um potencial muito grande para fazer isso, e eu creio que qualquer pai, mãe, cuidador de criança, né, quer fazer com que essa criança seja um ser humano melhor do que nós mesmos, né, e com um bom caráter desenvolvido. Aqui tem uma coisa interessante, eu peguei a lista de virtudes de Aristóteles, é uma lista conhecida, né, ele lista 11 virtudes com seus vícios, tanto em falta quanto em excesso. E eu peguei algumas que eu acho que a gente consegue trabalhar diretamente na aventura. Então, assim, o mestre de RPG deve pensar na aventura em si como não só uma missão principal que vá ter algum valor, alguma virtude em si no que eles estão fazendo, né? Resgatar alguém, salvar alguém, derrotar um vilão que está aterrorizando as pessoas, né? Diferente de fazer com Criança Aventura, onde você vai roubar alguma coisa de alguém, né? Mas não só isso, mas também ao longo da aventura se preocupar de fato em
em pensar em que virtudes eu gostaria de desenvolver nessas crianças que estão jogando. Então, por exemplo, quando você vê a virtude da coragem, a falta dela é a covardia, o excesso é a imprudência. Você vê nos combates de RPG como que as pessoas reagem, né? E as crianças, elas entram na brincadeira, assim, de cabeça. A imersão que elas sentem é muito grande. Então você vê elas reagindo como se o personagem fosse elas mesmas, né? A generosidade, por exemplo, quando você tem uma questão de dividir o loot ali, o espólio de um combate, né? Vai todo mundo brigar por um negócio só, não, né, é meu, porque fui eu vi isso uma vez na aventura, né? As crianças discutindo, né? Porque, ah, não, mas fui eu que abri o baú, ah, não, mas fui eu que enxerguei no escuro para achar tal objeto, ah, não, mas fui eu que protegi vocês para vocês abrirem o baú, e uma discussão, onde a gente deveria ali, em um dado momento, o mestre parar e intervir, pessoal, vamos praticar generosidade. Todo mundo do grupo contribuiu para que esse tesouro fosse conquistado, né? A mesma coisa, paciência, né? Em alguns momentos da aventura você vai ver que a criança pode ficar irritada porque está demorando a vez dela jogar, ou alguma criança pode ficar apática do que está acontecendo, e você tentar como mestre chamar aquela criança que está apática e falar, não, aqui ó, faz isso aqui e tal, e botar ela para agir, né? A questão da espirituosidade, né? Que você de fato tá ali para se divertir, é um jogo, né? Aí alguns acabam, né, ficando muito na zoeira e levam para zombaria, que pode acabar atrapalhando alguns jogadores. Outros, né, levam para grosseria na forma de responder. Então, assim, o mestre tem que estar preocupado com isso, né? Você está lidando com seres humanos que estão ali no início da sua formação do caráter, e as crianças, elas vão levar boa parte dessa formação para o resto da vida adulta. Um outro ponto, né, é que eu vejo a questão da amizade, que isso deve ser incentivado. Então, a gente pensar na história, né, de fundo para a junção dos personagens, né, que você sempre tem que criar aquela história de que como que eles se encontraram, né, como que eles estão indo na mesma aventura, uma história que realmente enfatize os valores da amizade, né? Isso é algo muito importante para a socialização dessas crianças. E a questão do orgulho, né? Não deixar que aquele que derrotou, deu o último golpe no vilão, né, se vanglorie disso, menosprezando os outros, né? Ou alguém que fez uma coisa grandiosa que às vezes nem percebeu, mas assim, aquela contribuição daquele personagem lá, que botou uma armadilha e tal, e o mestre viu que a criança não levou muito, não deu muito valor para aquela ação dela, mas o mestre falou, olha, se não fosse a armadilha da fulana, vocês tinham acontecido isso, isso e isso, né? Então acho que o mestre, quando ele está conduzindo uma aventura com criança, ele tem que ter essa preocupação. Um outro ponto que por vezes não se pensa muito é a questão das habilidades que se desenvolvem no jogo de RPG. Então, uma coisa muito clara são as habilidades matemáticas, né? Você está rolando dado, você vê probabilidade. O mestre deve estar preocupado em mostrar para as crianças por que se eu jogar 2d6 é melhor do que eu jogar um d12. Ele explicar isso, porque no mínimo que você vai tirar vai ser 2, tirar 1 e 1. No d12 não, você vai tirar no mínimo 1. Então começa a mostrar probabilidade. Sem precisar entrar em tantos detalhes, mas no pragmatismo, na prática mesmo do rolar dos dados, né? Quando a criança ganha um item, muitas vezes eu vi isso, a criança escolhendo o item, que eu jogava com uns itens, né, de objetos mesmo, físicos, né, de minifiguras, e, não, eu peguei esse item que é mais bonito, mas olha, esse item não dá mais dano que o outro, você tem que pensar na utilidade disso na aventura, e a criança começar a perceber o valor matemático das coisas, né? O português ele é muito trabalhado também na aventura de RPG, porque você tem a coerência interna daquele mundo, né? Você tem que entender aquele mundo, quem são os personagens, interpretar, né, o que aquele personagem está fazendo, né, de onde veio aquilo, tá? Muitas vezes você tem a questão da criança ler um pequeno texto, né, num livro, num scroll, num pergaminho tinha isso, tá? A questão da geografia também é bem interessante, porque é muito comum a gente usar mapas, né, seja de mundos reais, nos quais a aventura está baseada, ou mundos fantasiosos. Então você está trabalhando cartografia, a criança olhar um mapa e identificar, olha, aqui é uma baía, não, aqui tem um rio, vocês vão ter que atravessar o rio, e ela começar a perceber aspectos de topografia, né? Se o mestre tiver isso em mente, ele vai fazer um mapa melhor elaborado, né, para a criança poder avaliar aquilo e entender como que um mapa representa o mundo real, e ver o paralelo daquele mundo fantasioso com o mundo real dela. A parte de história é uma que eu gosto muito, né, por ter formação na área, mas se a gente conseguir fazer uma aventura vinculada a um evento histórico, tem vários períodos da história que você tem um evento histórico importante, o outro importante, o meio ali não tem muito relato, né? Então você consegue pegar aquele meio e ter a liberdade criativa de colocar coisas mitológicas, magia e tudo mais, mas a criança vai perceber um setting histórico real e vai ganhar conhecimento daquilo que com certeza ela vai poder aplicar depois, né, nos estudos dela e na vida dela.
Eu coloquei aqui também 4 habilidades, né, que estão relacionadas a algo que está muito comum de se falar hoje, os soft skills, né? Que eu acho que nessa época de inteligência artificial dominando tudo, eles vão se tornar cada vez mais importantes. Então, desenvolvendo na criança a capacidade de trabalho em equipe, né? Que no RPG isso sempre acontece. Tem um grupo, no mínimo 2, às vezes tem 3, 4, 5 jogadores, né? Recentemente eu mestrei uma aventura com 20. Um grande desafio, mas você vê todo mundo ali tendo que trabalhar em equipe. Tomada de decisão. É muito comum nas aventuras, né? A gente deixar um leque aberto de opções. Com crianças é interessante esse leque diminuir um pouco. Você bota 2 ou 3 opções, às vezes, de caminho para seguir com o personagem e ela tem que avaliar qual caminho é melhor, né? Ou até mesmo a decisão de que personagem, qual NPC apoiar na aventura, né? Isso vai ser desenvolvido. Interpretação, eu acho que é algo que os mestres devem incentivar bastante nas crianças, porque ali elas vão trabalhar também relacionado ao português, né? O discurso. Elas vão falar oratória como se fosse aquele personagem, né? E sempre premiar uma boa interpretação dentro do próprio jogo, né? Interpretou bem personagem, ganha pontos de experiência, ou por aquela boa interpretação você convence um outro NPC e ganha um item, né? Acho que deve ser muito incentivado e as crianças gostam muito, né, da interpretação, inclusive do mestre até em aventuras com criança, né? Fazer a voz dos personagens, isso aí elas adoram. E a questão de solução de problemas, né? Eu sempre procuro, em aventura com crianças, colocar algum quebra-cabeça ali, alguma charada que eles têm que desvendar, porque eu acho que isso também é bem interessante, elas têm que juntas trabalhar para descobrir a solução daquele problema em si. Por último, eu acho interessante alguns cuidados especiais, né? Eu botei aqui em ordem de prioridade o que eu acredito mais importante. A imersão visual e sonora para as crianças é muito boa. Então, quando eu comecei as primeiras partidas com crianças só, né, pen and paper ali, só na mesa com uma ficha e com desenho de um personagem até para elas, eu vi que elas não se engajaram tanto. Quando eu comecei a botar os bonequinhos, o tabuleiro, se engajaram mais. Aí eu comecei a colocar as minifiguras, né, de blocos de montar um cenáriozinho, botar o bonequinho. Aí elas começaram a se engajar assim de um jeito impressionante. E a imersão visual, você não precisa construir todo o cenário, né? Se você tiver uma boa narrativa, né, descrever o cenário, as crianças já, né, a imaginação delas voa, né? E a imersão sonora também ajuda muito. Então tem vários aplicativos de celular hoje, ou você baixa, né, na internet, ou às vezes no YouTube tem lá, né, uma música longa de ambientação, de RPG, caverna, floresta. Isso faz uma diferença, né? Eu lembro de uma vez uma aventura que quando eles entraram na caverna, eu botei um som de caverna, né? Comecei a descrever a caverna. E no cenário só tinha assim, o corredor e um salão, não tinha as paredes, nada. E eu fui descrevendo que só os personagens que eram anões enxergavam no escuro, os outros não estavam enxergando nada, estavam um breu total, um esbarrando no outro. E aí um menininho falou assim: Nossa, tá muito escuro aqui dentro. Porque ele realmente, né, acreditou naquilo e se viu dentro daquele ambiente que foi narrado. E eu vejo que a parte sonora faz muita diferença. Hoje em dia existe muita trilha sonora de jogos de RPG de computador. Você consegue baixar na internet. Por exemplo, quando acontece um combate, eu boto uma trilha sonora dessa de combate de um jogo de RPG e elas se empolgam. Aí quando eu quero que elas se acalmem um pouco mais, entrou agora numa área de floresta, mágica e tal, bota um outro som. Então, acho que a música, né, é uma forma de arte que ela trabalha muitas emoções. E aí o mestre consegue manipular bem essas emoções usando os sons, né? Até causar aquele medo, apreensão. Uma vez os personagens tinham que abrir uma porta e estava escurecendo e eles não conseguiam desvendar o desafio ali para abrir aquela porta mágica. E aí eu comecei a botar som de lobo, uivando, né? E som de barulho de mato mexendo, por exemplo, que os inimigos estavam chegando, as crianças foram ficando nervosas. Então, a imersão é muito, muito importante para trabalhar com as crianças. Ao mesmo tempo, tem que ter uma noção também da idade e tem que ser na medida para não exagerar. Por exemplo, já houve brincadeiras que eu fiz com crianças em que eu fiz uma imersão tão grande, né, do lobo mau invadindo a casa lá, que um menininho começou a chorar, desesperado e tal. Então, assim, tudo tem que ser na medida certa e nesse caso eu acho que a aventura com criança, o mestre tem que pensar bem nos recursos que ele vai usar, né, específico para aquele público, para aquela faixa etária. Uma outra dica que eu dou como cuidado especial é ter sempre um personagem infiltrado no grupo, né? O que seria isso? Ou algum outro adulto, né? Ou um jovem ali que tá já combinado com o mestre qual que é o papel do personagem dele e um papel meio que de tutoria dos outros personagens. Porque às vezes as crianças vão querer levar a aventura para um caminho completamente diferente do que o mestre tinha imaginado, né? E
Isso também acontece com adultos, mas assim, como eu gosto de pensar que as aventuras para crianças devem ter esse objetivo didático de ensinar alguma coisa de útil, né, de cumprir certos objetivos para desenvolvimento de virtudes, é sempre interessante ter um personagem no grupo que pode ser um outro adulto, um outro jovem, que você já combinou o que ele vai fazer e que ele vai mediar conflitos quando eles acontecerem, né? É sempre bom deixar o conflito rolar um pouco e depois intervir, né, para ver até onde vai e tal. Outra opção também é você ter um NPC que faz parte do grupo, que acompanha o grupo, que você mesmo, como mestre, vai fazer aquele NPC ser, de fato, uma espécie de tutor ali daquele grupo de jovens aventureiros. Isso eu recomendo bastante. O último ponto é a questão do tempo. Quem já mestrou com adulto, né, já tem uma noção do tempo que leva para cada tipo de cenário e tudo mais. Com criança, costuma levar muito mais. Porque elas se empolgam, elas querem explorar, elas... É diferente o ritmo, né? Às vezes você tem que dar aquele empurrãozinho para elas tomarem a decisão, porque elas estão preocupadas com o que vai acontecer. Muitas vezes elas estão com medo de morrer, entendeu? Um outro ponto que acho que está ligado a essa questão da imersão, matar um personagem de uma criança numa aventura choca muito elas. Elas podem tomar um trauma grande. Então, normalmente, quando eu mestro com criança, o personagem desmaia, né? O personagem ficou apagado, e depois os outros vão lá e conseguem salvar ele e tal, né? Acho que a única situação de RPG com criança que eu deixei de fato o personagem do menino morrer foi um caso de o menino foi traíra, traiu os companheiros e, né, cometeu uma coisa realmente, um ato vil, e aí ele morreu e eu falei, olha, você morreu como consequência das suas ações, né? Para ficar aquela lição marcada. Entendeu? Mas no geral é bom também ter isso de que, olha, o personagem não morreu, ficou ferido e tal, e a criança, ela tá ali pra se divertir, né? Então o personagem morrer, ela sai da aventura e, como eu falei, ela se identifica muito com o personagem, né? Acho que bem mais do que os adultos, então a emoção que ela sente ali é muito forte. Bom, aqui eu dou como concluída essa palestra, né? Eu tentei sintetizar a experiência que eu tenho mestrando para crianças, botar os pontos principais. Ah, algumas dúvidas podem surgir aí no chat, a gente responde, né, até um pouquinho depois da palestra no que precisar. Fica aí, né, o contato, tá? Então a minha empresa atualmente de jogos, a Mãe H Jogos, eu faço jogos de RPG, jogos de tabuleiro, de cartas e jogos digitais também para diversas plataformas, Windows, Android, realidade virtual, né? Então fica aqui os contatos, o nosso Instagram, nosso LinkedIn e o site da empresa. E eu fico à disposição para qualquer dúvida e qualquer outra questão que queiram trazer. Grande abraço, fique com Deus.